Em julho de 2018, era aprovada na Assembleia da República a legislação que passou a permitir aos municípios a regulação do alojamento local. Sabia-se que esta legislação, então, aprovada em Assembleia da República, entraria em vigor dali a cerca de 2 meses, pelo que o Bloco de Esquerda, na cidade do Porto, imediatamente nessa altura recomendou ao Executivo Municipal que avançasse com o estudo necessário para a definição de zonas de contenção em face da situação que já se vivia. Em meados de setembro desse mesmo ano, a lei entrou em vigor e o Bloco de Esquerda voltou a fazer a proposta, neste caso, nesta Assembleia, de que fosse criado com caráter de urgência esse regulamento e que se suspendesse o licenciamento no centro histórico. A proposta foi rejeitada com os votos contra do Grupo Municipal de Rui Moreira, do Partido Social Democrata e com a abstenção do PAN. Apenas um ano mais tarde, só em junho de 2019, se deu forma a um regulamento praticamente inócuo. Definia como zonas de contenção as zonas em que a pressão estava avaliada em 50%, tendo a definição de áreas de contenção sido feita ainda um mês depois dessa aprovação do regulamento, o que levou, nesse período, a uma corrida ao licenciamento. Mas a história não se fica por aqui, já aqui foi dito, nem um ano depois da entrada em vigor desse regulamento, dessa regulação, em maio de 2020, como uma das primeiras iniciativas do Executivo no âmbito da resposta à pandemia, foi suspensa essa mesma regulação. Esteve suspensa durante mais de 2 anos e meio. Em abril deste ano, propusemos em Executivo retomar a regulação em causa, uma regulação que, de facto, defendesse ou protegesse a cidade desta situação, tendo essa proposta sido aprovada e passaram, entretanto, 6 meses desde essa aprovação. Surge agora esta proposta de suspender os licenciamentos e congratulamos, de facto, com esta mudança de rumo, ainda que nos pareça que ela peque por tardia e devemos assinalá-lo nesta Assembleia, em face da grave crise habitacional que se vive no Porto. Há 6 meses atrás, a 31 de março deste ano, existiam no Porto 7.734 registros de alojamento local que demonstravam que mais de 65% eram apartamentos completos e 74% situava-se na União de Freguesias de Sedufeita, Santo Ildefonso, Sé, Mira Gaia, São Nicolau e Vitória. Hoje, a esta data, sabemos que a esse número se acrescentaram 1.533 novos alojamentos locais na cidade, prefazendo 9.267 os estabelecimentos no total. Note-se ainda que o Executivo refere na proposta, e muito bem no nosso entender, que há uma concentração excessiva e evidente no centro histórico, somando 75% de todos os registros na cidade, assim como refere a pressão sobre a freguesia do Bonfim, que conta neste momento com 1.131 registros, que correspondem a 12% dos alojamentos locais na cidade. Votaremos naturalmente a favor desta proposta, ainda que não tenhamos dúvidas, mantemos que o momento é tardio face à crise que já se vive há tanto tempo na cidade e aos números que conhecemos também há tanto tempo. É como se, já depois de milhares de hectares de terra ardida, se decidisse não plantar nessa mesma terra mais eucaliptos. Entendemos, por todas estas razões, que se reconhece que existe uma concentração exagerada nestes territórios da cidade, são necessárias medidas ativas para a recuperação desse solo ardido, mantendo a metáfora. Não só o Executivo deve assumir o compromisso de acompanhar esta iniciativa com um regulamento robusto, como são necessárias políticas públicas que recuperem o edificado com função habitacional que hoje está canalizado para alojamento local, algo que entendemos que o regulamento deve contemplar, assim como deve contemplar uma monitorização eficaz e eficiente de outros pontos da cidade para que não se atue novamente, tardiamente, quando a contenção for necessária. Parece-me interessante a discussão que fazemos aqui sobre turismo, alojamento local, mas é importante não misturarmos turismo e alojamento local. O turismo tem em qualquer território uma função de contributo para a economia local. O problema é quando não há regulação ou quando esse turismo assume proporções que fazem com que, por exemplo, exista um acórdão do Supremo Tribunal de maio deste ano que procura travar o alojamento local em prédios de habitação, em prédios que já eram de habitação, precisamente para proteger a habitação. Porque para as pessoas que tenham sido obrigadas a sair da cidade por não encontrarem casas a preços que possam suportar,
não é de ativo imobiliário, a expressão ativo imobiliário é aquela que está designada no anterior regulamento de alojamento local, não é de ativo imobiliário que se trata, é de habitação. Não só os dados provisórios do censo de 2021 deram conta que entre 2011 e 2021 a União de Freguesias do Centro Histórico perdeu 7,4% da população e 12,3% dos seus alojamentos, das suas casas, como o relatório de monitorização da área da reabilitação urbana do Centro Histórico do Porto deste ano, elaborado e apresentado como uma iniciativa do Executivo Municipal, refere que se assistiu no período entre 2014 e 2019 à conversão de diversas habitações em unidades de alojamento temporário e que esta nova dinâmica teve um impacto no mercado habitacional. Esse mesmo relatório identifica que a atração de população para residência permanente é um dos maiores desafios que enfrenta esta zona da cidade. O Bloco propõe, pois então, que assumamos efetivamente este compromisso e que se reverta para a habitação o edificado com função habitacional que hoje está canalizado para o alojamento local. Obrigada.